Olá pessoal, sou o Preciso Samba, bem-vindo ao meu canal e obrigado por visitar São Gamalonga. O mundo ao qual vivemos é um mundo em movimento, desde infinitamente pequeno, como as partículas subatômicas, ao infinitamente grande. E a parte das ciências físicas que estuda o movimento dos corpos, as suas forças e as relações mútuas com ela é denominada mecânica física. A mecânica física está dividida em três partes: cinemática, estática e a dinâmica. A cinemática estuda os movimentos dos corpos independentemente das causas que as produzem ou modificam. A estática estuda as forças em condições de equilíbrio. E a dinâmica estuda as forças que agem sobre o corpo quando este está em movimento. Mas o que é movimento? E quando é que podemos saber que um corpo está em movimento e não em repouso? Bem, um corpo está em movimento quando a sua posição varia em função do tempo. Isso há um referencial a considerar, neste caso, um observador. E um corpo está em repouso se a sua posição se manter constante em função do tempo, há um referencial a considerar. Portanto, os estados de movimento e repouso são relativos e não absolutos, pois dependem do referencial a considerar. Por exemplo, se alguém estiver sentado ao teu lado em um carro em movimento, essa pessoa estará em repouso em relação a você, mas estará em movimento em relação a outra pessoa parada na estrada. Movimento pode ser retilíneo, uniforme, circular, harmônico, parabólico, pendular ou ondulatório. Mas hoje falaremos apenas do movimento parabólico, que é feito por um corpo cuja trajetória traça uma parábola. O movimento parabólico é derivado do movimento de projetéis, que é quando um corpo é lançado num campo gravitacional uniforme, onde a aceleração é constante e vertical, sendo desprezível a resistência do ar. Quando lançamos um projetil, o seu movimento é dividido em dois movimentos, um no eixo X e outro no eixo Y. Isso porque os movimentos no eixo X e no eixo Y são independentes entre si, mas não o tempo, visto que o tempo de trajetória é a mesma nos dois eixos, tanto X como Y. Vejamos o seguinte: quando lançamos uma bola verticalmente para cima, a bola não terá nenhuma força agindo sobre ela no eixo X, mas apenas no eixo Y, devido à força de gravidade. E se lançarmos a bola na horizontal, a bola terá duas forças agindo sobre ela, uma no eixo X e a outra no eixo Y. E como disse anteriormente, os movimentos no eixo X e no eixo Y são independentes entre si, mas o tempo de trajetória é a mesma. A velocidade horizontal no eixo X é constante. A velocidade inicial no eixo X e a velocidade final no eixo X são a mesma. E a aceleração vertical no eixo Y é igual ao valor da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se tivermos um jogador de basquetebol lançando uma bola ao cesto, a bola traçará ou fará um movimento parabólico, segundo a nossa teoria. E as forças que causam este movimento são os componentes do eixo X, velocidade horizontal, e os componentes do eixo Y, aceleração vertical gravitacional. Se quisermos saber a velocidade inicial que essa bola terá quando essa sairá das minhas mãos, será necessário sabermos as medidas dessa quadra, a distância em que me encontro em relação à tabela, quão alto é a tabela ou cesto em relação ao chão e o ângulo de trajetória. Neste caso, quando eu lanço a bola. E também a altura da bola em relação ao chão, quando essa encontra-se nas minhas mãos. Depois da aventura que tivemos no parque, chegou o momento da verdade. Vamos lá calcular a velocidade inicial da bola. A bola encontra-se a 1 metro de altura em relação ao chão e eu me encontro a 2 metros de distância em relação à tabela. E a tabela tem 2,5 metros de altura e o ângulo de trajetória da bola é de 45 graus.
E como bem disse no princípio, precisaremos de dividir os movimentos em dois eixos, eixo x e eixo y. Eixo x, a velocidade x inicial e final são a mesma, não muda, é constante. E o espaço é igual à velocidade inicial x vezes o tempo. A aceleração, por sua vez, é zero, não existe. E no eixo y, a aceleração é igual ao valor da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A variação da velocidade no eixo y é igual à gravidade vezes o tempo. E a variação do espaço é igual à velocidade inicial y mais 1 sobre 2 gravidade, tempo, altura. As equações são as mesmas que as equações de movimento, ou as equações da cinemática, que temos espaço, velocidade inicial, velocidade final, aceleração e tempo. Contudo, essas equações não são suficientes. Será necessário levar em conta alguns conceitos básicos de trigonometria. Como queremos calcular a velocidade oblíqua, então será necessário repartirmos isto em um triângulo. A forma mais fácil de lembrar das fórmulas é fazendo soco à toa. Como queremos calcular a velocidade oblíqua, neste caso, a velocidade inicial no eixo x será igual à velocidade oblíqua vezes o cosseno do ângulo, e a velocidade inicial no eixo y será igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Visto que temos tudo em ordem, vamos substituir os nossos valores. E é importante calcularmos o tempo primeiro, porque o tempo é o mesmo nos dois eixos. E isolando o tempo na equação, x igual à velocidade inicial x vezes o tempo será igual a x dividido pela velocidade inicial no eixo x. E a velocidade inicial no eixo x é nada menos do que a velocidade inicial do cosseno. O ângulo de trajetória é de 45 graus, então a velocidade do cosseno de 45 graus será igual a 0,707 velocidade. Sendo assim, o tempo será igual a 2 sobre 0,707 velocidade, uma expressão e não um valor. E substituindo esta expressão na equação da altura, teremos 0,2 altura final igual à altura inicial, 1 mais velocidade no eixo y, que é igual ao seno de 45 graus, que é o mesmo que o cosseno de 45 graus vezes a velocidade, vezes a expressão do tempo, mais 1 sobre 2, vezes a gravidade, vezes a expressão do tempo. 0,707 cancelam, então será 2,5 igual a 1, mais 2, menos 4,9, vezes 4, dividido por 0,5 velocidade ao quadrado. Teremos 2,5 menos 1 menos 2 igual a menos 4,9 vezes 4 dividido por 0,5 velocidade ao quadrado. E isso será igual a menos 0,5 igual a menos 4,9 vezes 4 sobre 0,5 velocidade ao quadrado. Menos 4,9 está a multiplicar, então passará no outro lado a dividir, então será menos 0,5 dividido por menos 4,9 igual a 4 dividido por 0,5 velocidade ao quadrado. Fazendo o sistema cruzado, teremos menos 0,5 vezes menos 0,5 velocidade ao quadrado igual a menos 4,9 vezes 4. E teremos menos 0,25 velocidade ao quadrado igual a menos 19,6. Como queremos isolar a velocidade, então a velocidade será igual a menos 19,6 dividido por menos 0,25, que será igual a 78,4. Sendo assim, o raiz quadrada de 78,4 será igual a 8,854, que é mais ou menos que 0,9 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa velocidade inicial da bola. Yeah! Chegamos ao final!